A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos estar aqui compartilhando essa semana uma palavra de Deus ao teu coração. O tema dessa semana é Deus opera no tempo certo. Então eu te convido para você permanecer comigo até o final. Eu tenho certeza que você vai ser edificado, que Deus vai falar contigo, Deus vai te fortalecer através das experiências desse profeta que está em 1 Reis 17, que é o profeta Elias, um aprendizado que Deus o levou e que podemos trazer, que traz um aprendizado para a nossa vida, uma forma prática no nosso dia a dia. Então vou basear 1 Reis capítulo 17, versículos 4 e o versículo 9. O 4, beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentei. E no versículo 9 diz, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Queridos, aqui existe dois momentos onde Deus dá uma orientação a Elias, levando ele para um ribeiro e levando ele também à casa de uma viúva. Vamos estar falando um pouquinho mais sobre isso daqui um pouco. Eu quero antes contextualizar você nesse tempo que estava acontecendo. O que estava acontecendo nesse tempo? Queridos, os reis de Israel nessa época, eles vinham praticando muitas ações que desagradavam ao Senhor. E houve ali um momento onde Acabe foi constituído rei sobre Israel. Acabe se casa com uma mulher idólatra chamada Jezabel. Essa mulher, ela é tão má e que levou a piorar a vida do povo de Israel, levando à idolatria e rejeitando o Deus verdadeiro, o Deus único. A influência de uma mulher, a influência da Jezabel sobre o rei e sobre todo o povo de Israel. Então o mal nessa época prevalecia, mas sem esperar, Deus levanta um homem chamado Elias, o tesbita, um homem de Deus, um profeta de Deus, que se levanta e que entrega uma mensagem para esse rei, confrontando na verdade as suas atitudes, confrontando as suas ações, e ali ele desafia. E o primeiro desafio que Deus leva a Elias a confrontar essa idolatria, a confrontar a Baal, o Deus que eles idolatravam, um Deus que era o Deus da chuva, um Deus chamado que era o Deus da fertilidade, um Deus da tempestade, e é confrontado exatamente com 3 anos de seca. Então Israel passa a partir daquele momento a ter um período um pouco bem prolongado, até eu ia dizer um pouco, mas bem prolongado, 3 anos de seca, e consequentemente traria fome ao próprio Israel. Mas Elias, com essa autoridade, fala ao rei, desafia o rei, mas também Deus, sabendo que esse confronto iria trazer problemas, ia trazer irritação, principalmente de Jezabel. Baseado nisso, então, Deus providenciou o que nós lemos aí no versículos 4 e no versículo 9 de 1 Reis 17, quando Deus dá uma orientação para que Elias vá a um ribeiro, onde ali ele beberia, teria água, e onde os corvos o sustentariam, teria carne, os corvos levavam carne a Elias. E ele ficou por um período de tempo. Só que houve um momento em que o ribeiro secou. Aí Deus dá uma nova ordem, orienta ele para ir à casa de uma viúva, a viúva de Sarepta. E ali ele é sustentado também pelo próprio Deus, através de milagres. Então nós, aqui nesse ponto é interessante, onde nós podemos tirar alguns aprendizados. Elias estava aprendendo a confiar em Deus 2 vezes, na verdade 3 vezes, né? A primeira indo à presença do rei Acabe, segundo a ribeiro, terceiro, pelo menos, a questão da viúva de Sarepta. Então Deus estava ensinando a Elias a confiar na sua orientação, confiar naquilo que ele estava direcionando, ordenando para ele. E da mesma forma, amados, nós precisamos aprender. Nós, como cristãos, precisamos acreditar na direção divina.
acreditar na palavra de Deus, acreditar que Deus nos orienta. Quando Deus nos orienta, Ele sabe o que é o melhor para nós. Perceba que lá na casa da viúva, acontecem 2 grandes milagres. Acontece que de um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, Deus multiplica através de Elias, tanto a farinha como o azeite, porque não falta o azeite, não falta mais a farinha, e sustenta aquela viúva que tinha um bocadinho, estava prestes a morrer. Não só sustenta a viúva, sustenta o seu filho, como também sustenta o profeta. O segundo milagre é que quando morre o filho dessa moça, dessa viúva, percebam só o momento difícil que a viúva estava passando, seu único filho, e ele morre. A viúva fica desesperada, mas existe um homem de Deus ali, existe um profeta de Deus, e vai a esse filho e ressuscita. Deus usa esse homem para ressuscitar a esperança na vida dessa viúva, pois ficaria ainda sozinho. 2 milagres onde nós aprendemos também com isso. E vamos tirar algumas lições em todo esse contexto que eu lhe falei. Todo esse contexto. Primeiro, a orientação de Deus nem sempre é esperada. Deus às vezes nos leva para momentos difíceis, nos leva a tomar decisões que aos nossos olhos não tem nenhuma lógica, mas nós não estamos aí nesse momento, quando ouvimos e quando somos orientados por Deus, nós não temos que ficar analisando, nós temos que obedecer. Obedecer. Quando lá diz, na palavra do Senhor, que nós devemos, por exemplo, até usar se for necessário, uma vara para livrar o nosso filho da morte. Nós precisamos usar a vara se for necessário, porque nós estamos livrando o filho da morte. Isso é uma orientação de Deus em relação à educação. Mesmo que o mundo, mesmo que a cultura, que hoje estão querendo implantar, seja diferente, mas a orientação de Deus, vem a sabedoria de Deus, porque conhece o ser humano. E Deus dá a orientação certa. Deus fala na sua palavra as coisas certas, aquilo que é para o nosso bem. Os mandamentos do Senhor não são penosos, são bênção para as nossas vidas. Então nós temos que aprender a obedecer, simplesmente obedecer. Se Deus está nos orientando, Deus, vá na direção de Deus. Se Deus está dizendo para você fazer algo, sair desse lugar e ir para outro lugar, se você tenha certeza que Deus tem o melhor para você, mesmo que seja algo ilógico aos nossos olhos humanos. Queridos, quando a gente está num lugar determinado por Deus, ali há paz. A gente sabe que a paz é o árbitro do nosso coração. Se Deus, por acaso, colocou numa situação difícil, é porque Ele quer ensinar algo, Ele tem um propósito. Então, perceba o propósito de Deus, se você está passando por um momento difícil. Segundo ensinamento, os primeiros dias geralmente são os mais difíceis, quando nós obedecemos a Deus. Em momentos logo seguintes à obediência, às vezes dá vontade de voltar para trás, dá vontade de desanimar, e existe um inimigo que quer desestimular a que você possa retroceder. Querido, não desista, não desista. Se você tem uma palavra de Deus, se você está andando segundo a orientação da sua palavra, a palavra Logos, ou seja, a palavra Rema, ande nessa palavra, viva essa palavra e tenha certeza que Deus é contigo. Não retroceda, por mais difícil que seja, não retroceda. Outro ensinamento, a promessa de Deus depende da obediência. A promessa de Deus depende da obediência. Não deixe de fazer a sua parte. Quando Deus mandou Elias fugir, ele fugiu. Quando Deus ordenou ele que ele fosse para um lugar, ele prontamente obedeceu. Queridos, toda promessa cumprida, presta atenção, geralmente é resultado da obediência de Deus. Quando Deus tem uma promessa, nós obedecemos a sua palavra, a promessa se cumpre na nossa vida.
se cumpre na tua vida. Então, toda promessa de Deus depende da obediência. Amém? A outra e última lição que podemos tirar na vida de Elias: a providência, ou aliás, as provisões de Deus são justas. Seja bem agradecido. Muitos estão murmurando por causa do emprego que não é aquele que eles gostariam de ocupar ou de ter. Acabam murmurando porque não é a casa que eles gostariam de morar, gostariam de ter mais conforto. Muitos murmuram porque o salário é pequeno. Seja agradecido. Em lugar da murmuração, agradeça a Deus pelo que você possui. Agradeça a Deus. São lições que nós precisamos aprender, que nós possamos viver nessas verdades. Elias foi enviado para a casa de uma viúva pobre que não tinha nem o que comer. Você imagina na cabeça de Elias, chega na casa de uma viúva, onde Deus disse: vai para a casa dessa viúva, entra naquela casa. Quando chega lá e pede algo para comer, a viúva diz para ele: olha, eu tenho um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu até vou fazer essa comida e vamos morrer. Aí você imagina a cabeça de Elias. Qual seria a sua resposta? Meu Deus, eu acho que Deus se enganou, eu acho que é a minha cabeça, eu acho que eu ouvi algo errado. Queridos, há provisões de Deus. Às vezes as aparências, sabe, podem desestimular, mas Deus é um Deus de milagre. É um Deus que traz a provisão no sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Creia nisso. Creia nesse aprendizado que Elias deixou para as nossas vidas. Possa confiar no Senhor. Não murmure, seja agradecido. E tenha certeza que Deus há de prover todas as tuas e as nossas necessidades. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo todo ouvinte. Eu abençoo a casa. Eu abençoo o trabalho. Eu abençoo os relacionamentos. Abençoo, Senhor, os seus filhos, a descendência, Senhor, no nome de Jesus, que isso que aconteceu com Elias possa acontecer na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Seja agradecido. Se você é filho de Deus, se você entregou a tua vida para o Senhor Jesus, Ele é Senhor da tua vida, Ele cuida de ti, Ele tem uma responsabilidade sobre a tua vida, e Ele é Pai, Ele te ama. Por mais difícil que a situação esteja passando, Deus ama você e Deus é contigo. Amém, amado? Receba esse aprendizado, retém isso no teu coração e seja feliz no nome do Senhor Jesus. Que a paz de Cristo tome o teu coração e a tua mente no nome do Senhor Jesus. Amém?